Com certeza, você já teve dias em que acordou tão cansado quanto quando foi se deitar. Parece que passou a madrugada fazendo as mais diversas atividades e fica imaginando como pôde se sentir assim depois de horas de sono. Isso é porque é muito comum associarmos o descanso com o dormir ou mesmo com o sono. Porém, nos últimos anos, descobriu-se que descanso significa mais. Vai além de apenas o descanso a que estamos habituados. E não acaba aí. Não são apenas 2 ou 3 descansos, são 7 descansos catalogados até agora. E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Para que o ser humano se sinta plenamente descansado, é necessária a conjunção de 7 fatores, ou o que denominamos chamar 7 tipos de descanso. São eles o físico, o sensorial, o criativo, o emocional, o social e, acreditem, o espiritual, além do mental. Antes de começarmos, é muito importante uma advertência. A fadiga pode ser um sintoma associado a uma série de doenças. Portanto, não tome esses fatores que passaremos a explicar como base para diagnósticos sem procurar ajuda médica. Procure um médico se os sintomas de fadiga persistirem. Essas são apenas teorias. Bem, dito isso, vamos aos fatos. O primeiro descanso que analisaremos é o físico, que é obviamente o mais reconhecido e o primeiro a vir à mente em questão de cansaço. O descanso físico pode ser passivo, ou seja, aquele que conhecemos como descanso propriamente dito, dormir ou tirar aquela soneca mais prolongada a qualquer hora do dia. E existe também o descanso ativo, o descanso físico ativo, como o relaxamento muscular, o yoga e as atividades que ativam uma melhor circulação sanguínea. No sono passivo, recomenda-se dormir entre 7 e 9 horas por noite. Mas esse sono não significa apenas deitar e dormir. Há inclusive teorias que indicam que 4 a 5 horas apenas de sono por noite já seriam suficiente. Porque o que realmente interessa não é a quantidade de sono, mas a qualidade de sono. Nosso sono tem 4 estágios. Cada um deles tem características próprias, funções próprias e a duração também é própria. A mais importante delas se chama REM, ou REM, do inglês Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. As outras fases são chamadas de não REM, a N1, a N2 e a N3. Cada uma dessas fases precisa ser bem equilibrada para um bom descanso e a revigoração do corpo e da mente, ajudando no desenvolvimento da cognição, que é a faculdade de absorver conhecimento, e na saúde tanto do corpo físico quanto da mente. O sono mais importante também é a última fase dos 4 estágios. Assim que nos deitamos e começamos a entrar no que chamamos de vigília, ou seja, aquela fase entre a sonolência e o sono, é o estágio 1, ou N1. É o sono leve. Seus músculos começam a relaxar, as ondas do cérebro iniciam um período de modificação, respiração e coração começam a desacelerar. Depois vem o estágio 2, ou o N2. O movimento dos olhos param, a temperatura corporal diminui, os batimentos do coração e a respiração diminuem mais ainda. Há nessa fase uma atividade cerebral distinta que evita você a não acordar por qualquer coisa. Essa fase chega a 25 minutos, mas ela se repete várias vezes por noite. Chegamos então no N3, é o sono profundo. Essa é a fase que vai definir se você vai acordar bem disposto ou não na manhã seguinte, pois estímulos externos não acordam você com tanta facilidade. É nessa fase que seu corpo secreta o hormônio do crescimento, a imunidade e a criatividade.
O N3 também vai e vem em ciclos ao longo da madrugada. E eis que chega a ele, o sono REM. Mas por que tanto alarde em torno dele? Porque essa é a fase onde ocorrem os sonhos e a consolidação da memória, ou seja, é aquele botão de salvar que usamos em um processador de texto. Para gravar o que foi aprendido durante o dia, é no sono REM que isso acontece. Durante o REM, seus olhos se movem rapidamente, daí o nome, seus batimentos cardíacos se aceleram e sua respiração se torna irregular. Seu cérebro entra em alta atividade como se estivesse acordado, e as ondas cerebrais tornam-se mais variáveis. Seu corpo opera como se você estivesse acordado, exceto pelo relaxamento dos seus músculos e os olhos que permanecem fechados. O primeiro ciclo do sono REM começa 1h30 depois que você adormece. Mas a maior parte do sono REM acontece depois do meio da madrugada. Agora vamos para o descanso sensorial. Antes de entrarmos no descanso sensorial propriamente dito, precisamos saber o que é o sistema sensorial do nosso corpo. O sistema sensorial é uma parte do nosso sistema nervoso cuja função é captar estímulos externos e do próprio corpo e convertê-los em impulsos elétricos, enviando-os ao sistema nervoso central. Essas informações são então transformadas em sensações. Daí o nome. Os sentidos sensoriais são o paladar, o olfato, a visão, a audição que captam estímulos como toque, luz, dor, pressão, temperatura e substâncias. Somos inundados o tempo inteiro por barulho. Mas como falamos em barulho, em termos sensoriais, nos referimos não somente ao barulho auditivo. Estamos falando do tipo de barulho que sobrecarrega nossos sentidos. Luzes fortes, crianças gritando, pessoas falando alto, a lista de coisas a fazer que não saem da nossa cabeça, o plim constante de notificações de mensagens chegando em nossos celulares. Seu corpo fica em estado de alerta constante. Nas oportunidades em que você tem de um pouco de sossego, ao invés de procurar a quietude, você procura seu celular, ou a televisão, ou coisas que sobrecarregam ainda mais seus sentidos. O descanso sensorial é uma parada necessária do barulho e da luminosidade constante do mundo que nos rodeia. É o momento de encontrar a quietude e o silêncio de toda essa agitação que nos envolve no dia a dia. Seu sistema sensorial, ele precisa descansar da fadiga de tanto barulho que recebe ao longo do dia. Sem esse descanso, você corre o risco de a qualquer momento gritar com seu filho ou arranjar uma briga com seu marido ou com sua mulher por coisas mínimas. Todos nós temos o que se convencionou de chamar de janela de tolerância. Se você conseguir ficar dentro desse limite, você consegue viver de certa forma dentro dos padrões, digamos assim, mas ao ultrapassá-lo, perdemos o controle racional. As melhores maneiras de conseguir o descanso sensorial são as seguintes: tirar um tempo para se desplugar do mundo. Escolha um horário para desligar tudo ao seu redor, computador, celular, televisão, por pelo menos 1 hora por dia. Dar um passeio em um local tranquilo por 15 minutos, sem aparelhos eletrônicos, é claro. Vestir roupas confortáveis. Sabe aquela etiqueta da camisa que incomoda? Ou uma roupa muito apertada? Elas podem sobrecarregar o sentido sensorial do toque. Use roupas que você se sinta bem. Tome um banho demorado. Ele também relaxa o sentido sensorial do toque. Algumas fragrâncias são relaxantes, como a lavanda e o eucalipto. Encontre um lugar calmo e confortável para se sentar e fique ali por 1 hora ou mais, sem fazer absolutamente nada, nem pensar em problema algum. Pense em algo bom que te faça relaxar. Eis aí a forma do descanso sensorial. Agora vamos para o descanso criativo. O descanso criativo é a parada necessária quando estamos trabalhando
ou trabalhamos com formas de criação, sejam elas artísticas, literárias, tecnológicas, musicais ou qualquer outro tipo de atividade que envolva a criação mental. O descanso criativo previne o esgotamento da mente e te permite seguir adiante com um trabalho de alta performance. Algumas práticas de descanso criativo incluem uma caminhada em um local tranquilo, ter um hobby em que você possa se distrair de vez em quando, ler um livro ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e recarregar as baterias. O importante para descansar criativamente é encontrar atividades que permitam sua mente relaxar e se abstrair das obrigações de um trabalho que exija criatividade, para que você volte a ele com a mente refrescada e com novas ideias para o seu trabalho. Agora vamos ao descanso emocional. O descanso emocional é uma parada nas emoções negativas intensas, permitindo que a pessoa relaxe e se recarregue de emoções positivas. Esse descanso é especialmente importante quando nos sentimos sobrecarregados ou estressados, uma vez que tais emoções sobrecarregam nosso bem-estar físico e mental. Há várias maneiras de alcançar o descanso emocional e aqui citaremos algumas delas. A primeira, tente se envolver em atividades que te tragam alegria e relaxamento, tais como ler, ouvir música de sua preferência ou passar mais tempo na natureza. Focar no momento presente, se envolver em cuidados pessoais como dormir as horas suficientes, se exercitar e se alimentar bem. Procurar ajudar os amigos e parceiros ou até mesmo procurar ajuda profissional se for preciso. Impor limites nas atividades que estressam emocionalmente e buscar um tempo para se recarregar das emoções positivas, priorizando o seu bem-estar. É importante fazer paradas e se permitir descansar e se recarregar emocionalmente para manter um equilíbrio saudável na vida. O quinto descanso é o descanso social, que é o estado de relaxamento e diversão sem estresse e um sentido de contentamento. Esse tipo de descanso pode envolver atividades como passar um tempo numa boa reunião com amigos ou família, se você não tiver problemas em família, é claro. Participar de algum hobby ou atividades que levam diversão à sua vida, ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e se desconectar dos problemas do dia a dia. O descanso social é uma forma de nos conectarmos com outras pessoas e fortalecer as relações sociais, pois é muito importante encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. E tirar um tempo para o descanso social faz parte de uma vida saudável. Agora, o penúltimo descanso que veremos, o descanso espiritual. Apesar do nome, o descanso espiritual não tem nada a ver com práticas de religião ou crença, mas envolve meditação e uma palavra que está em voga ultimamente, mindfulness, que pode ser interpretada como um estado de atenção plena e a prática de se concentrar no presente. Nada de remoer o passado ou se preocupar demasiadamente e sem motivos, muitas vezes sem motivos, com o futuro. O importante é o agora. Isso ajuda em episódios de estresse e ansiedade. De acordo com estudos realizados em 2013 pelo Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, o mindfulness reduz a ansiedade. O descanso espiritual, através não só do mindfulness, mas da prática de oração para os que são religiosos, o contato com a natureza, as artes e a meditação tradicional, que aumenta a satisfação com o corpo e a cognição, o funcionamento executivo do cérebro e através da modificação de ondas específicas do cérebro, que regulam o fluxo de informações. O descanso espiritual ajuda a suprimir sensações desajustadas, de acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. O descanso espiritual é uma forma de você se conectar com você mesmo, com o seu eu interior, e encontrar a paz e o equilíbrio por você mesmo
no meio dos desafios caóticos e estressantes do dia a dia. Agora vamos para o último descanso, o descanso mental, que tem muito a ver com o desvencilhar de atitudes que demandam esforço mental relacionado ao trabalho remunerado, permitindo a mente relaxar e se recarregar. Ajuda a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a produtividade no trabalho e até mesmo em casa. Vamos demonstrar agora alguns meios de praticar o descanso mental. Por exemplo, dar algumas paradas do trabalho ou outras tarefas que exijam esforços mentais. Se envolver em atividades que levem sua mente a relaxar, tais como uma boa leitura, aquela que te agrada, dar uma caminhada sem pensar em preocupações ou fazer algo criativo. Novamente, a meditação entra em cena. Pratique mais meditação e uma boa noite de sono também. Exercícios físicos ou de relaxamento, tais como yoga ou uma boa massagem, também valem. Assim, a noção que temos de descanso físico não é suficiente para nos livrarmos dos estresses do dia a dia. E hoje essa noção é coisa do passado. Depois desse vídeo, a palavra descanso nunca mais será a mesma para você.